Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária em 14 de maio de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, Rocal, primeiro secretário em exercício e Fernando William a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Ítalo Ciba, Wellington Dias, Luiz Carlos Ramos Filho, Leandro Lira, Fernando William, Dr. Carlos Eduardo, Inaldo Silva, César Maia, Rocal e Tânia Bastos, 10. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício. Hoje foi para o verso. Encerra essa sessão às 17h52. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Obrigada. Alô. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria, antes de fazer o meu encaminhamento, tentar contextualizar a vida da gente aqui nessa casa. Eu, por exemplo, já estou aqui, vou fazer 27 anos, já fiz 27 anos nessa casa. Brinquei, quando criança, pelos corredores desse palácio. E a gente convive aqui com pessoas ao longo desses anos, e são muitos anos, e muitas das vezes a gente nem percebe o quanto tempo a gente convive uns com os outros. Os vereadores, os que ficam, os que saem, com os funcionários que são efetivos da casa, mas existem algumas figuras que mais parece patrimônio da história da Câmara de Vereadores, com muito mais propriedade do que até quem tem mandato. Tem pessoas que transitam pelos corredores, pelos gabinetes, conhecem todos os vereadores, sabe, na maioria das vezes, da vida desses vereadores, da rotina desses vereadores, conhece o que eles gostam, o que eles não gostam, e terminam tendo uma relação tão próxima, mais do que um próprio funcionário. E nós tivemos aqui, durante tantos anos, uma pessoa que, com um sorriso sempre doce, se aproximava sempre muito de mansinho, sempre com uma palavra simpática e oferecendo alguma coisa, porque ela, apesar da idade, ainda precisava trabalhar, não só para aumentar a sua renda, mas também para ocupar a sua mente e o seu dia, porque já não conseguia mais ficar longe daqui, das pessoas com quem ela conviveu durante muito tempo. E eu estou falando tudo isso, presidente, para homenagear uma figura muito importante, que às vezes ficava do lado da gente e a gente nem se dava conta, mas ela certamente sabia o papel dela e o que ela significava, e o que essa casa significava para ela, e o que as pessoas significavam na vida dela. Talvez se não fizesse essa atividade de vir aqui, de conversar com as pessoas, a vida dela talvez
fosse ficar um pouco vazia. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse uma homenagem com um minuto de silêncio à Dona Maria, que faleceu ontem, uma pessoa que estava aqui todos os dias e parecia funcionária efetiva dessa casa. Muito obrigada. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Tentando cumprimentar aqui o vereador Fernando William, que faz aniversário hoje. A presidência parabeniza o nobre vereador Fernando William e o professor Adalmir pelo seu aniversário na data de hoje. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Fernando William, o aniversariante de hoje, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, meus cumprimentos. Bom, hoje é um dia extremamente importante, né, na luta do nosso povo, fundamentalmente em defesa daquilo que eu considero o que há de mais importante num país, especialmente num país como o Brasil. Hoje já estão acontecendo diversas manifestações. Antes de sair de casa, fui informado que em Belo Horizonte a manifestação reunia mais de 250 mil pessoas, 250 mil pessoas exatamente. Estão previstas manifestações em praticamente todas as grandes cidades do país. Aqui no Rio de Janeiro ocorrerá a partir das 17 horas. E é muito importante que todos possam participar, todos estejam atentos, de alguma forma, manifestando apoio ao que está acontecendo no dia de hoje. Na verdade, essas manifestações foram motivadas por afirmações do ministro da Educação, que começou dizendo que os cursos de humanas, sociologia, filosofia, literatura, enfim, eram cursos que não tinham nenhum rendimento prático para o país e por isso seriam esvaziados em termos de financiamento, em termos de apoio, dizendo até de forma estranha, diria eu, que não há sentido que um agricultor do Nordeste faça curso de sociologia. Talvez desconheça, isso é comum pelas palavras do ministro da Educação, que um dos maiores sociólogos brasileiros, Gilberto Freire, era nordestino, era de Pernambuco, né, e tinha uma ascendência de família pobre, enfim, né, grandes escritores brasileiros, como Graciliano Ramos, Augusto dos Anjos e tantos outros, também tiveram origem em regiões pobres de Alagoas, Sergipe, enfim.
até o conservador José de Alencar, né, Iracema e tantos outros clássicos da literatura brasileira, era oriundo, né, do interior do país, no caso José de Alencar, do Ceará, e todos, né, deram grande contribuição à sociologia, à literatura, à filosofia, enfim. Então, é um desconhecimento do ministro fazer uma afirmação idiota como essa. Para além disso, também, há o fato de que esses cursos, em sua grande maioria, eles absorvem aquela parcela dos nossos jovens pobres que têm enormes dificuldades de acesso a universidades mais complexas, né, de se ingressar na área pública. Eu, por exemplo, trabalhei um tempo com jovens pobres da comunidade da Vila Cruzeiro e todos fizeram curso, por exemplo, de sociologia, serviço social, e muitos deles, por conta desses cursos, foram aprovados em concurso para a prefeitura, outros organizaram organizações sociais ou organizações não governamentais e hoje sobrevivem, saíram, né, daquela condição que a vida lhes oferecia e se tornaram pessoas, enfim, que vivem muito bem na sociedade. Então, esses cursos, para além de tudo isso, são cursos que ensinam, orientam, ajudam, né, qualquer outro profissional a conhecer o seu passado através da história, a conhecer o seu presente e, com base na sua história, né, no entendimento do seu presente, sinalizar para o futuro. Então, quer dizer, essas afirmações do ministro partem de um pressuposto bastante frágil do ponto de vista intelectual, de que esses cursos formam marxistas culturais. Não vou nem voltar a discutir esse tema, porque isso é uma bobagem sem tamanho. Quem conta a história, por exemplo, da Revolução Francesa, conta a história do que aconteceu e que justificou a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, conta a história do que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial, conta a história, por exemplo, da formação da Organização das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ao contar, né, todas essas histórias e o que precedeu esses momentos históricos, né, ele naturalmente trabalha, né, a possibilidade de que alunos enxerguem, né, o futuro pelo caminho do humanismo. Já citei aqui a frase do professor de História, colega nosso, vereador, ex-deputado federal, Chico Alencar, que disse que foi aluno de diversos parlamentares e que ele saiba, nenhum desses parlamentares se conduziu, digamos assim, como um parlamentar de esquerda. Mas todos, ele citou, né, hoje estão aí vinculados à direita. Numa demonstração de que, na verdade, o que faz a cabeça do indivíduo para seguir na vida, não é uma opção ideológica, uma opção política, uma opção de vida, não é a sua estrutura familiar, a sua trajetória, né, são os conflitos que vivem no dia a dia, é o ambiente, né, o ambiente que circunda, né, enfim, as relações sociais que estabelece na sociedade. Isso é o que faz, literalmente, né, a cabeça das pessoas. Acreditar que, né, ao ir para uma faculdade de humanas, ter um curso de sociologia, filosofia, história, né, o aluno vai sair dali um marxista cultural, é algo que só pode vir da cabeça de alguém que andou fazendo o curso do Olavo de Carvalho, que, como todos sabem, né, é um total, completo idiota, descolarizado, né, alguém que questiona a primeira lei de Newton. Aliás, eu gostaria de, se tivesse oportunidade, colocá-lo assim do lado, né,
um carro que eu estivesse dirigindo, acelerasse e depois, em 120 km por hora, desse uma freada. Ele vai ver que a lei de Newton se comprova na prática com a paulada que ele vai dar com a cabeça no vidro. Mas, enfim, fora terraplanismo e uma série de outras bobagens. Não que ele creia, certamente, que a Terra seja plana, né? Não acho que seja tão idiota a ponto. Mas, assim, na cabeça dessas pessoas, né, a crise ético-moral que nós vivemos no mundo moderno é fruto... Aliás, vem lá de trás, é fruto da Revolução Francesa. É fruto da quebra, né, do paradigma, né, de que a corte era uma divindade, né, que a plebe deveria respeitar a corte, deveria entender que a corte tinha mesmo todos os direitos, porque era, né, fundada no princípio, né, e associada ao clérigo, à Igreja Católica, de que podia tudo e o povo não podia nada a não ser temer a Deus. E né, vivendo naquelas condições, não haveria, segundo o entendimento desses imbecis, a crise moral, como eles dizem, da sociedade contemporânea. Não sabem eles, né, ainda que pensem aqui um intelectual ou outro, pensem aqui um pensador ou outro, não sabem eles que a crise institucional, moral, ética que a sociedade vive, ela é fruto exatamente, né, dessas contradições que são impostas pelo modo de produção que nós estamos vivendo. Se conhecesse bem, por exemplo, o que aconteceu no entorno da Revolução Francesa, veria que no entorno da Revolução Francesa, tudo aquilo que nós assistimos nos dias de hoje, não só existiu, como se acentuou. Né? Aumentou o feminicídio, aumentou os estupros, aumentou a violência, os assaltos, né? Tudo que nós vemos de ruim hoje aconteceu exatamente porque, né, ao término de um modo de produção feudal, e na sua substituição pelo modo de produção capitalista, né, houve uma quantidade imensa de pessoas desempregadas, uma quantidade imensa de pessoas, né, que não tinham sequer como subsistir. Mesmo aqueles que estavam empregados trabalhavam 14 horas, 15 horas, as mulheres, né, e os homens não tinham nenhum direito, crianças de 6, 7 anos de idade eram introduzidos no mercado de trabalho, né, e esse modo de existência fez com que houvesse a crise que acabou sucedendo à Revolução Francesa. Se nós analisarmos, né, com competência e inteligência o que se passou no entorno da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que foi exatamente o mesmo fenômeno, né, uma expansão daquele modo de produção, né, sem mercado. Em 1884, né, o Acordo de Berlim, que deixa a Alemanha de fora da partilha da África e de outros países da Ásia, né, a reação francesa, a reação alemã a esse acordo da Primeira Guerra Mundial, né, a permanência do liberalismo sem que os trabalhadores tivessem nenhum direito básico, elementar, o acúmulo de capital no setor financeiro, aliás, algo muito parecido com o que nós estamos assistindo nos dias de hoje, que lá aconteceu como tragédia, hoje, naturalmente, acontece como farsa. Então, se a gente quiser pensar, conhecer a história, conhecer a sociologia, conhecer como é que nós nos desenvolvemos, como é que nós chegamos aqui, por que nós vivemos esse ambiente de crise, certamente seria muito mais fácil de nós tentarmos, ainda que com pensamentos diversos, diferentes, etc. e tal, buscar a unidade para encontrar a solução dos problemas. Mas não, né? Aliás, como aconteceu também nas duas grandes guerras mundiais, o mundo se polarizou, né, entre radicais a um lado, radicais a outro, não se chegou ao entendimento, não se buscou soluções alternativas consistentes, e por isso, na Primeira Guerra, algo em torno de 30 milhões de jovens foram mortos, na Segunda Guerra, algo em torno de 60 milhões,
e nós tivemos, portanto, quase 100 milhões de pessoas assassinadas por conta dessa falta de compreensão mínima, né, da história e tal. Bom, mas eu falei bastante sobre a questão inicial do ministro, de tentar acabar com o ensino universitário na área de humanas. Depois ele voltou atrás e disse que cortaria de 3 universidades, a Universidade Fluminense, a Universidade de Brasília e a Universidade da Bahia, porque tinham resultados pífios em termos de atividade universitária. Organismos internacionais que avaliam as universidades mostraram que o ministro estava completamente errado. A Universidade de Brasília tinha nota 5, de 0 a 5, e a Universidade da Bahia e a UF tinham nota 4 nesse universo de 0 a 5. Inclusive em termos de pesquisa, de produção universitária e tal. Desmascarado também nessa sua nova tentativa, inclusive inconstitucional, né, de cortar verbas por motivos de ordem política. Logo, quem defendia, né, a escola sem partido, acabou generalizando e propondo um corte linear de 30%, afetando inclusive a assistência básica em educação. Dizia que não ia fazer isso, seria apenas as universidades, cortou verba de universidade, cortou de institutos de pesquisa, cortou até do FIES, cortou até mesmo dos repasses de escolas de atenção básica, de escolas primárias. E aí gerou toda essa reação, né, que, aliás, em função da reação, o governo vai dando declarações cada vez mais estapafúrdias, mais inconsequentes, mais inconsistentes, e o que resultou nessa manifestação legítima, né, correta, própria manifestação de todos os estudantes, professores, e uma parcela significativa de pais de alunos, muitos dos quais certamente até votaram nesse governo, mas que já entenderam, né, que é um governo desorganizado, um governo sem pé, sem cabeça, um governo que as pessoas discutem internamente, não consegue dar um passo adiante em relação a nenhuma, né, dos desafios que o país enfrenta. Ao contrário, nós já vemos, né, sinais de retomada da inflação, as previsões de crescimento econômico caindo a cada dia, fábricas fechando, comércio fechando, desemprego aumentando, enfim, tudo que se podia esperar de ruim acontecendo já em 4 meses de governo. Então, estarei daqui a pouco participando das manifestações, espero que todos participem, né? Eu digo com muita franqueza, né? A ideia não é nem sair batendo por bater, essa coisa, né? É claro que temos divergências ideológicas profundas, enfim, de condução de governo que são bastante acentuadas, né? Mas é preciso que a população sinalize para esse governo que aí está, que ele precisa encontrar um rumo, que o Presidente da República precisa governar, né? Que o Presidente da República precisa definir quais são os principais problemas que o país enfrenta de fato, né? E buscar, pelo menos, sinalizar que alternativas, né, ele apresenta para que o país saia da profunda crise em que se encontra, né, uma crise que os próprios integrantes do governo já veem como uma crise que pode levar o país, né, a uma nova recessão importante, a uma nova crise institucional, uma nova crise política, com resultados que nenhum de nós pode prever. Bom, é isso, vamos à luta, é com luta que a gente muda a realidade, é com luta que a gente constrói um país que seja o desejável por todos. Obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Leonel Brizola. Senhor presidente, senhoras e senhores, hoje um dia importantíssimo para a democracia no país. Greve geral da educação, com ato às 3 horas na Candelária e caminhada até a Central do Brasil. Ato em repúdio aos cortes na educação, tanto a universitária como do ensino básico. São cortes
vereador Fernando Willis, de 7 bilhões. 7 bilhões. Neste momento que estamos sendo governados pelo mais obscuro pensamento medieval, terra plana, heliocentrismo não explica, que a ciência tem que ser baseada na Bíblia e que todos têm que ser cristãos, porque a maioria é cristã. E agora, o mais surpreendente de todos, o desejo do retorno à monarquia. Professor, me belisca para ver se eu estou sonhando ou delirando, comemorando no Congresso Nacional um príncipe picareta eleito de carona nesse sonho de verão e ainda vaiando aqueles que iam defender e discutir a questão da escravidão, que é algo que tem que ser debatido, inclusive aqui dentro desta Câmara, porque parece que não foi compreendido. Não foi compreendido. E aí, cabe a maior arma para combater esses boçais, a verdade histórica, a história. E eu fico muito chateado, né, de ver pensamentos aqui dentro desta casa tão antiquado, do século nem passado, retrasado, do século XIX. E eu trago essa discussão aqui agora, porque este é o ambiente do debate, é esta hora, que aqui você vê, só tem 2 vereadores, sempre, 2, 3, 4. E fico muito incomodado de ver vereador que assina aqui 2 horas e começa 4 horas da tarde querer debater em vez de votar. Eu já cometi esses equívocos, mas faço autocrítica e me policio. A vida é um aprendizado. Eu acho que a gente está nessa vida para nos tornarmos um ser humano melhor. Esse é o nosso objetivo como ser humano. E ontem aqui, eu até queria continuar o debate, mas não era o horário propício, a fala de um vereador extremamente equivocada e na qual eu queria ter a oportunidade, outrora, quem sabe, de debater aqui com ele neste mesmo plenário sobre o que é escravidão e da onde vem esse termo que a maioria gosta de usar, vagabundo. Vamos fazer o fio da história, como o Brizola gostava de dizer. Vamos lá, tanto na abolição como na nova república. Ora, uma crise aguda, século passado, não é agora, mas parece que é hoje. Uma crise aguda, inflação, concentração de terra, pobreza extrema, e aí você tem os escravos libertos. E não é, vereador Rocal, 1, 2, 100, 200, são milhões de escravos libertos, não é? Numa época que não tinha sequer escola pública, não tinha emprego, foram jogados completamente ao abandono. E aí começa a sofrerem determinados preconceitos que começam a se cristalizar na sociedade. Começam a se cristalizar. No momento que o Brasil aponta só para a Europa, quase que uma obsessão, abre as avenidas, arquitetura europeia, costumes, trejeitos, a comida, né? Lembrando que a gente trocou a mandioca pelo pão francês. E aí começam as políticas públicas. Lembrando que a Europa
neste momento do século, naquele momento, era extremamente racista. Colocava claramente que o branco vinha em primeiro lugar e o negro era o último do último da fila. Major Elitusalém, este diálogo é com Vossa Excelência. Quem sabe você aparece por aqui. Que eram colocados como o último da fila. E aí todos os preconceitos, inclusive na ciência, doutor Fernando William pode dialogar melhor. A ciência começa a colocar, inclusive, não como uma única raça, uma multirraça. Médicos eugenistas, o darwinismo social, começam a trabalhar sobre raça, cor de pele. E isso tudo chega ao Brasil, embora muito atrasado, inclusive com cientistas brasileiros, o Nina Rodrigues, diga-se passagem, um mulato do Maranhão, que se debruçou outrora sobre a origem dos negros aqui, mas completamente racista, com uma visão eugenista, de raça superior. Inclusive nas leis, leis diferenciadas para as raças diferenciadas. É essa arcabouço, não é? Que você acabou o instituto que dizia quem era rico, quem era pobre, e quem era preto e quem era branco. E começa, na sociedade, um racismo velado, de fato, para reenquadrar aqueles que estavam alinhados a esse pensamento europeu. E isso se dá em políticas públicas. O que foi o bota abaixo? A cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando do Eduardo Paes, que removeu indiscriminadamente. Estou falando lá atrás. Você vê como as políticas acabam se repetindo até hoje. Expulsaram os pobres. E quem eram os pobres? Negros, mestiços, que eram considerados uma raça inferior, subhumana, débeis mentais. E isso era considerado, inclusive, pela ciência. Bota abaixo, jogou a cidade que se embelezava, uma Europa, criava a favela. Opa, Fernando William, não foi o Brizola que criou a favela no Rio de Janeiro. Não foi. Não é? Não foi o Brizola que criou a favela, Rocal. E aí começa toda a criminalização, inclusive, principalmente com as crianças. Até então, as crianças abandonadas, né, meninos e meninas abandonados, que eram considerados como anjinhos e que mereciam ser acolhidos, eram tratados como menores abandonados. Olha a frase, olha a expressão, daí que vem. Sabe de onde que surge a palavra pivete? E sabe o que significa essa palavra pivete? Ela vem do francês, significa erva daninha, que era direcionada aos meninos e meninas de rua. Ali criam presídios. E as crianças que perambulavam pela rua, essas tinham que ser afastadas do convívio social. Daí vem esse preconceito intrínseco, porque se potencializa a polícia, justamente para isso, mais até do que o império, que corria atrás dos escravos fugitivos, ou punia caso eles não aceitassem. Pior e maior essa perseguição. Então, eu fico muito triste de ver aqui representantes, principalmente um major da Polícia Militar. Isso mostra que o quê? Que falta formação histórica na Polícia Militar, do seu papel e da sua origem, a origem do negro no Brasil.
Por isso, mais uma vez, parabenizo o Fernando Willi pelo seu projeto de reparação, porque tem que ser reparado. Tem que ser reparado. Você imagina, Fernando Willi, eu te amarro aqui por 100 anos eu te amarro, te acorrento, e eu aqui fico só no sucrilho, no danoninho, no açaí, fortinho, fazendo a minha barrinha, e agora eu te liberto e fala, compete comigo aí 100 metros raso. Quem é que vai ganhar? Isso é um exemplo chulo, mas para quem sabe consiga compreender e dialogar com essa outra ala que acha que não tem que ter reparação. E aí está o preconceito intrínseco nas camadas da sociedade. Quer dizer, um major da Polícia Militar, que não faz parte da elite, pelo contrário, né, reverbera o discurso da elite, vendilhona, bobalhona, como dizia o Darcy Ribeiro. É estarrecedor esse tipo de discurso, mas ele mostra o quanto que nós temos que aprender, o quanto que nós temos que voltar à sala de aula e estudar novamente. O quanto nós temos a obrigação de debruçarmos sobre a história. Ela explica o que estamos vivendo hoje em dia. Essa balbúrdia do governo federal, que quem está fazendo balbúrdia no nosso país é justamente essa camada que foi eleita no amor de verão, aquela ilusão do povo brasileiro, e que vai acabar rapidinho, para que a gente possa compreender o momento. Eu não me lembro do estrangeiro, não sei se foi um médico que falou, Fernando Willi possa até me auxiliar, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Ou o Brasil acaba com o Bolsonaro, ou o Bolsonaro acaba com o Brasil. É isso que está em jogo. Ou nós reunimos agora todos aqueles ainda que acreditam na democracia, ou nós vamos ser tragados por esse autoritarismo que começa a colocar as manguinhas de fora. Corta 7 bilhões da educação, mas dá 1 trilhão para as petrolíferas estrangeiras. Perdoa a dívida dos grandes ruralistas. E quem são esses grandes ruralistas? São aqueles que tomaram nossas terras, mataram os índios, escravizaram os negros e nunca pagaram nada. Aliás, essa turma de escravocratas queria uma indenização do governo na libertação. Tamanho absurdo. Depois de ter lucrado a vida inteira escravizando um ser humano, ainda pedem um ressarcimento. Que história é essa? Então eu fico muito triste, sabe, de ver discurso aqui dentro do plenário do século retrasado. Pior, levantando a bandeira de uma elite brasileira que jogou a gente na miséria, no subdesenvolvimento. Então, eu sei que meu tempo aqui se esgotou, presidente, mas esse é o local e a hora adequada para esse debate. Lamento profundamente esses oportunistas que gostam muito de celularzinho e ficar filmando e botando na rede, né, e dizer palavras de ordem para ganhar um monte de gostei, que legal, mas na hora do conteúdo, da discussão, da real política, não tem consistência para o debate. Não tem nenhuma consistência. São boçais, oportunistas e arrivistas. Mais uma vez, neste momento, nós devemos deixar em segundo plano todas as diferenças ideológicas, as nossas diferenças ideológicas. Porque o que está em risco no Brasil é a democracia. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo quem que se manifeste, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. A mesa da ciência ao recebimento dos seguintes requerimentos que serão apreciados no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Paulo Messina. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia em regime de urgência do PL número 20, de 2017, de autoria do vereador Otoni de Paula. Requerimento de autoria do vereador Jones Moura. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão em regime de urgência do projeto de resolução número 14 de 2018, que cria a Comissão Permanente de Segurança Pública e dá outras providências. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Jones Moura, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a toda a casa, a toda a Câmara Municipal e a toda a mesa diretora. Presidente, o que nos traz hoje aqui é para falarmos de dois assuntos, onde que o primeiro assunto vai tratar de algo que já é muito conhecido desta casa. São as questões que tratam da motivação, do incentivo, do tanto quanto eu posso cobrar do meu servidor público municipal, do tanto quanto eu vou ter do servidor público do município do Rio de Janeiro energia, vontade de querer trabalhar, e aí eu entrego a esse servidor público um plano de carreira. Entrego a esse servidor público condições de trabalho, para que ele se sinta motivado e principalmente com dignidade para tocar um dos serviços mais, na verdade, o serviço mais importante que existe em qualquer sociedade que tenha governo, que tenha parlamento, que é o serviço de servir ao público, o serviço de servir a população, o servir a sociedade. E aqui nós estamos falando da sociedade carioca. E eu penso, presidente, que na cidade do Rio de Janeiro, nós precisamos muito bem olhar para os serviços essenciais. E serviços essenciais de qualquer governo é a saúde, é a educação e é a segurança pública. Não pode servidores da saúde ficarem sem um plano de carreira. E ainda bem que aqui no Rio de Janeiro tem que melhorar, tem que atualizar, mas tem. A educação aqui no Rio de Janeiro também tem muito que melhorar naquele plano de carreira da educação, que se divide em diversos operadores da educação. Tem que melhorar, mas tem. Agora, quando a gente fala da segurança pública do Rio de Janeiro, acontece aqui, presidente, um fato bizarro, uma coisa que, na verdade, não acontece em nenhuma cidade no Brasil, só acontece aqui no Rio de Janeiro. E acontece com a categoria de servidores que tratam da segurança pública na nossa cidade. Justamente esse ponto do serviço essencial, que inclusive está sendo demais furtada do cidadão carioca, até por omissão do próprio governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas a estes servidores que tratam dessa segurança do cidadão, que são os guardas municipais, até hoje nós não temos visto um caminhar progressivo, um passo dado à frente do governo municipal para ajeitar um dos maiores descasos que eu já vi nos meus 23 anos de servidor público municipal que eu tenho. Como pode, presidente, uma categoria de servidores públicos do município
que hora antes pertencia a uma empresa do regime jurídico seletista da consolidação das leis do trabalho. Lá, ela contemplava um plano de carreira que começou no ano 2000. Anotem essa data, ano 2000. Mas um plano de carreira naqueles moldes da iniciativa privada, separatista, fazendo acepção de profissionais, pessoas qualificadas que nunca chegam lá, e aqueles que estavam aproximados do chefe, esses é que chegavam. E alguns outros que chegaram pela dignidade, chegaram disputando processo seletivo obscuro, com pouca transparência. E isso tudo aconteceu, foi coisa do ano 2000. Mas aí quando chegou, olha que isso só na cidade do Rio de Janeiro. Quando chegou no ano 2009, essa hora antes empresa passava a um regime estatutário. E aí se transformou na Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. E teve ali uma lei complementar aprovada nesta casa. Não sei quantos vereadores aqui nesse mandato participaram desse projeto aprovado, que foi a Lei Complementar número 100 de 2009, que ali dizia que o prefeito, na ocasião, teria a obrigação de fazer processo seletivo para, então, dar promoções a esses servidores de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Passou o ano 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e a omissão do governo municipal foi tamanha que essa categoria, então, após se unir, se mobilizar, entrou em uma greve generalizada, fecharam as portas 7.500 servidores da segurança pública municipal, saíram marchando pela cidade do Rio de Janeiro, clamando por dignidade. E na ocasião, o ex-prefeito Eduardo Paes entendeu que não era mais possível tanto descaso, tanta, se posso dizer, criminalidade com esses servidores, que criou um novo projeto de lei, que em 2014, anotem as datas, agora 2014, virou mais uma lei. O que era a Lei Complementar número 100 de 2009, tivemos uma nova lei, que foi a Lei Complementar número 135 de 2014. Era como se dissesse assim: servidores da Guarda Municipal, vocês não serão mais oprimidos, vocês não serão mais humilhados, vocês terão dignidade, e tudo que ficou para trás, eis que tudo se fará novo, e a partir de agora, está aí uma lei para vocês, e foi aprovada de novo nessa casa. Não sei quem aqui tem mandato que participou desse projeto aprovado, Lei 135 de 2014. Fato é que lá também dizia que a cada 2 anos, os servidores desta então importante instituição para a sociedade deveria contemplar promoções a cada 2 anos. Passou 2014, passou 2015, passou 2016, passou 2017, passou 2018, e até agora, gravem as datas. A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não cumpriu a lei municipal. E é uma lei que está em vigor. Uma lei que diz que o prefeito tem que promover os seus servidores. E, presidente, na minha visão, quando se tem uma lei municipal que manda e eu não cumpro, eu entro na improbidade administrativa. Mas sabe o que é o pior? Não é a improbidade de um prefeito, não. O pior é o descaso com a própria sociedade carioca. Que no momento em que eu tenho um grupo de servidores que serve a própria sociedade, e eu bato neles, e eu humilho esses servidores, e eu ponho a descaso, e eu digo para eles que eles não vão progredir, que eles não serão promovidos, que eles não vão avançar, que suas famílias serão humilhadas, que eles não terão promoções para levarem para as suas casas dignidade. Eu estou dizendo que estou passando o reflexo disso para a própria sociedade carioca. Então, presidente,
a primeira parte da minha fala, eu quero concluir essa primeira parte, eu vou entrar uma segunda parte aqui, eu quero trazer uma matéria de jornal, mas essa primeira parte eu quero concluir da seguinte maneira, porque eu já vi esse filme, Quando uma categoria se une e quando ela se mobiliza, ela adquire força política do tamanho tal que ela vai abalar estruturas. E eu já estou avisando, inclusive como uma liderança instituída e legitimada, inclusive nas urnas, por essa própria categoria, que ela não se calará e que ela vai ver a sua história acontecer, porque ela está se preparando, está se organizando, está se mobilizando e se fará ser conhecida na cidade do Rio de Janeiro pela sua busca de dignidade e vai abalar e fazer tremer aquela prefeitura do Rio de Janeiro. Porque se eu, presidente, me candidato a prefeito do Rio de Janeiro, escute essa porque você, vereador, pode ser um futuro candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Se eu me candidato a prefeito do Rio de Janeiro, uma coisa eu tenho que saber, que todas as mazelas, todas as covardias dos governos passados, eu o terei por herança. E eu estou dizendo ao meu eleitor assim, que eu assumo responsabilidade de não dar continuidade às covardias e de fazer ter fim esse deserto. E assim eu adquiro votos. Para quê? Para dar continuidade às mesmas mazelas? 2 anos e meio de governo para dar continuidade às mesmas covardias? Então receba, nesta tarde, nessa Câmara Municipal, como porta-voz dessa categoria, nos conhecerão. Essa prefeitura nos conhecerá. Essa é a primeira parte, presidente, do meu discurso. Eu agora quero falar aqui, vou até tomar uma água. Presidente, porque o jornal O Dia, no dia de hoje, divulgou uma nota falando aqui sobre a filha de Eduardo Cunha, a Daniele Cunha. E aqui está dizendo na matéria do jornal, inclusive eu já sabia disso também, que ela responde, ela conversa com aqui, no seu Twitter, no seu Instagram, com pessoas que acompanham, mais ou menos uns 1000 que acompanham. E nessas conversas, ela declarou aqui, eu estava aqui lendo essa matéria, e ela declarou o seguinte, que o povo não votou em mim. Ela teve aqui por volta de 13 mil votos para deputada federal. O povo não votou em mim porque eles estão associando as pessoas à questão da velha política. Mas o povo não sabia, palavras de Daniele Cunha, o povo não sabia, não percebeu que eu tenho cérebro e ideias. Bom, Daniele Cunha, eu sei que esse vídeo vai chegar até você porque eu vou postar no seu próprio Instagram. Eu vou te comunicar esse vídeo aqui. O povo não votou em você porque não percebeu que você tinha cérebro. O povo não votou em você, Daniele, porque não percebeu que você tinha ideias. É por isso que o povo não votou em você. Porque estão tentando associar algumas pessoas à velha política. Aquela questão do toma lá da cá, coisa e tal. Daniele, deixa eu te dar aqui um recado. Porque eu também sou povo. Eu também sou da sociedade. Inclusive de origem muito pobre, pobre continuo sendo. Nas mesmas dificuldades como a minha família me criou. Por isso me sentindo muito povo brasileiro. Vou te dar aqui um recado, Daniele Cunha. O povo não votou em você, Daniele. Não é somente porque você é filha de um pai corrupto. Porque, na verdade, quando o povo elege um político, eles querem se sentir representados pela fala. Então, aqui nós temos que falar.
não é somente porque você, Daniele Cunha, estaria associado a um dos homens que mais roubou o Brasil, mais saqueou o Brasil, que foi o seu pai, Eduardo Cunha. Isso talvez tenha ficado pequeno na cabeça do povo, num dado momento, quando você se apresentava dizendo ter cérebro e boas ideias. O povo, Daniele Cunha, hoje é diferente. Hoje, ele não vota porque você tem milhões. Ora, somente a sua declaração para o TRE, você declarou pouco mais de 2 milhões para movimentar sua campanha eleitoral. Eu acho, Daniele Cunha, que você pensava, que nós estamos vivendo a velha política, que quem tem milhões ganha eleição, mas você não ganhou a eleição, porque o povo não associou a isso, o povo não se vendeu. Só o seu apartamento declarado, por volta de 2 milhões de reais também. Daniele, a sua vida foi diferente da do povo. Tudo que você passou, as boas escolas, você tem cérebro, Daniele Cunha. Inclusive, talvez, uma das melhores intelectualidades do Brasil, porque passou pelas melhores escolas. Teve uma vida de princesa. Claro, que talvez você não saiba, Daniele Cunha, mas esse dinheiro é do povo brasileiro, saqueado pelo seu pai. E o povo não votou em você porque você não tem uma história. Você não tem trabalho com a sociedade. Eu sei que essa matéria poderia passar batido, mas eu vou dar ênfase. Porque o povo não votou em você, porque você é a velha política. Você é a hereditariedade, a herança de tudo aquilo que o povo não quer. Pessoas que têm milhões, porque a família, o pai foi corrupto e veio com boas ideias. As mesmas boas ideias de que o inferno está cheio. E por isso é que o povo não votou em você. E para encerrar, presidente, não poderia aqui de dar orientações a Daniele Cunha, porque eu cheguei aqui com 2 mil reais apenas. Dinheiro de doação de pessoas que tinham busca por dignidade. Daniele Cunha, faça sua história, Daniele. Não venha tentar surfar na onda do seu pai, porque o seu destino vai ser sempre ser encerrado pela derrota. Daniele, construa sua história. Faça a sua construção pela sociedade. Mostre à sociedade o que você pode apresentar. Desce lá no povo. Ande no meio da sociedade. Tenha essa coragem. Aí você vai ser uma pessoa que pode cobrar do povo alguma coisa relacionada ao que você é. Porque para mim, no momento, você é, nesse ponto, sem cérebro e nenhuma ideia para a sociedade da nossa população do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador tem nome? Do vereador Paulo Messina, que requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na ordem do dia em regime de urgência ao PL número 20 de 2017, de autoria do vereador Otônio de Paula. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Jones Moura, que requer a mesa diretora a inclusão em regime de urgência no projeto de resolução número 14 de 2018, que cria a Comissão Permanente de Segurança Pública e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1100 de 2019 do vereador Felipe Michel, que requer a mesa diretora na forma regimental que seja constituída a comissão especial para acompanhamento da implantação do Autódromo do Rio de Janeiro, que tem a finalidade de acompanhar a implantação do mesmo, composta por 3 membros,
com duração até o fim da presente sessão legislativa. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Marcelo Siciliano, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada do dia do PL número 1245 de 2019, de minha autoria. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1101 de 2019, do vereador Eliseu Kessler, que requer à mesa diretora o cancelamento do requerimento número 637 de 2018, que originou a resolução número 9.782 de 2018, outorgando a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à doutora Gisele Silva Farinhas. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o vereador Renato Cinco. Depois, vereador César Maia. Depois, vereador Babá. Obrigado, senhora presidente. Senhora quase me confundiu com o vereador Tarcísio Mota, que é uma honra para mim. É uma confusão bastante comum. A gente já gravou até vídeo para mostrar para as pessoas que nós não somos a mesma pessoa. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me inscrevi para fazer uma saudação a todos os estudantes, profissionais da educação, pais de alunos, defensores da escola pública, que pelo menos aos centenas de milhares estão nas ruas de todo o Brasil protestando contra os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro na educação pública, seja nas universidades públicas, nos institutos federais ou na educação básica, sob responsabilidade do governo federal. Hoje, a última vez que eu me atualizei, as manifestações já estavam acontecendo em todos os estados do país, no Distrito Federal, totalizando 149 cidades, onde a população foi às ruas defender a educação pública. E eu considero as manifestações do dia de hoje também um desagravo aos profissionais da educação e aos estudantes que vêm sendo sistematicamente achincalhados, ameaçados, tratados como criminosos, tratados como corruptos, tratados como pessoas que não querem trabalhar com seriedade, tanto pelo presidente da República, como pelo ministro da Educação e outros de seus prepostos, além, evidentemente, do movimento Escola Sem Partido, que na verdade deveria se chamar Escola com Mordaça, Escola com Censura. Hoje, em todo o Brasil, a educação pública está reagindo, está dando início ao que está sendo chamado de o levante dos livros, o levante que vai demonstrar que esse governo que está aí é um governo obscurantista, que quando ele ataca a educação pública, ataca a escola pública, acusa todos os seus adversários de serem comunistas, radicais de esquerda e etc., esse governo deixa cada vez mais claro o tamanho do retrocesso a que ele quer levar a nossa sociedade. A quem interessa desmoralizar os professores e os estudantes do Brasil? A quem interessa a destruição das universidades e das escolas públicas? Certamente não interessa ao povo brasileiro, certamente não interessa a todos e aqueles e aquelas que lutam com dificuldade todos os dias para sustentar a sua família. Esse governo, ele é um governo anti-iluminista,
é um governo contra a ciência, é um governo contra o conhecimento, é um governo contra a escola pública, um governo que eu não tenho nem palavras para descrever o que eu sinto quando eu vejo o governo atacar os professores, os estudantes, como se todos fossem vagabundos, maconheiros, não tivessem interesse em estudar, não tivessem interesse em progredir. A grande maioria dos professores e dos estudantes das nossas escolas e das nossas universidades, maconheiros ou não, gostando de festas ou não, fazem o conhecimento do nosso país avançar. Não é a iniciativa privada que faz a pesquisa, que faz o conhecimento avançar. Não são as faculdades caça-níqueis privadas do nosso país que fazem a educação, que fazem a ciência avançar. São esses professores e estudantes que foram para as ruas e estão dando um basta. E assim que acabar essa sessão, sairei daqui para me juntar aos professores e aos estudantes que estão se concentrando desde as 3 horas da tarde e às 5h30 farão a passeata até a Central do Brasil. Viva a escola pública, abaixo Bolsonaro, abaixo o obscurantismo, abaixo todos aqueles e aquelas que atacam a escola pública. Próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Comunicação de liderança, senhora presidente. No dia 10 de maio, a consagrada economista Helena Landau, do jornal Estado de São Paulo, escreveu um artigo muito importante. É a lama, é a lama. Começa assim o artigo. Esta semana, o relatório do senador Tasso Gereissati para a medida provisória 868 foi aprovado na comissão especial. É um assunto urgente. No Brasil, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e quase metade da população não tem serviço de coleta de esgoto. Espero que esse quadro vergonhoso sensibilize os nossos parlamentares, porque a votação nas duas casas tem de ocorrer até o dia 3 de junho, para que a medida provisória não caduque. Senhora presidente, pediria a Vossa Excelência... Senhora presidente, pediria a Vossa Excelência que desse o artigo como lido e publicasse no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação. Pela ordem, o vereador Babá. Senhora presidente, meus vereadores, e aqui me dirijo especialmente ao filho do presidente dessa nação, Jair Bolsonaro, para que ele escute e venha aqui defender seu pai. Que Bolsonaro, que falou hoje lá nos Estados Unidos, se comportou mais uma vez como um mico ditador. Olha aqui o que ele fala, dos milhões que saíram às ruas, dessa juventude, trabalhadores. O que é que ele coloca? Ele diz que os manifestantes, chamou os manifestantes de idiotas úteis e de massa de manobra. O presidente é que é um idiota inútil. É isso mesmo, um idiota inútil, que vai para fora do país para falar esses absurdos que ele falou. E a resposta, na verdade, dos trabalhadores, se dá justamente pelo corte de 30% nas verbas de educação, atingindo as universidades federais, institutos federais, e no global, atacando a educação. E é por isso que os professores estão saindo às ruas, os estudantes saindo às ruas
E digo mais, não é apenas para defender as verbas das universidades, das bolsas de pesquisa, não é apenas para defender mais verba para a educação, que é necessário. Um país que passa 40% do seu orçamento para os banqueiros, dos quais o seu ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, se locupleta, junto com outros banqueiros, enquanto para a educação vai 3,7%. E desses 3,7%, uma parte vão para as nossas universidades para fazerem 90% das pesquisas. Nós queremos dizer também que essa massa que está saindo às ruas é para lutar contra a reforma da Previdência. Essa reforma que é para beneficiar os banqueiros, para capitalizar, como fizeram no Chile, onde 90% dos aposentados hoje recebem menos que meio salário mínimo. E é isso que quer o senhor Paulo Guedes junto com o idiota inútil do presidente desta nação. Infelizmente. Mas é. Vai para os Estados Unidos? Para quê? Para falar essas baboseiras. Para atacar os estudantes e a juventude, justamente os trabalhadores como um todo, que estão aí a preparar, e ele tem que saber que a greve geral que vai acontecer no dia 14 de junho, aonde os trabalhadores não só irão às ruas como hoje, os estudantes não só irão à rua como hoje, mas nós vamos parar esse país de ponta a ponta. Já concluirei, Sua Excelência. Parar esse país de ponta a ponta no dia 14 de junho, como nós fizemos contra o corrupto Temer, que ontem, infelizmente, mais uma vez, a justiça o soltou. Mas ele vai voltar para a cadeia, porque ele tem mais e mais processo de corrupção contra si. E no dia 28 de abril de 2017, nós fizemos a maior greve geral que esse país já atravessou. Para concluir, vereador. E impedimos a reforma da Previdência do Temer. E aí é muito importante chamar as centrais sindicais para fazer assembleias, junto com lutas. Nós queremos ver outras centrais sindicais a se mobilizarem para nós pararmos o país no dia 14 de junho, para derrotar de uma vez por todas com essa reforma vergonhosa que o presidente, o idiota inútil, quer aprovar em nosso país. É isso aí, muito obrigado, e nós vamos à luta porque vamos nos somar à ampla mobilização que já está lá na Candelária e que vai sair de lá para poder derrotar não só os cortes na educação, mas também ampliar a mobilização para que no dia 14 de junho nós façamos a maior greve geral que esse país já experimentou e derrotar de uma vez por todas a reforma da Previdência. Obrigada, vereador. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, o projeto requer de maioria simples, projeto de lei número 20 de 2017, autoria do vereador Tony de Paula, que dispõe sobre a implantação de casas-abrigo para pessoas vítimas de homofobia, lesbofobia e transfobia e da outras providências. Pela ordem, presidente. A matéria pela ordem, vereador Paulo Messina. Presidente, a intenção original era incluir a matéria na ordem do dia da semana seguinte. Falhou, a comunicação falhou, acabou sendo incluída em urgência na data de hoje. De fato, não é uma matéria que caiba urgência. E, além do mais, eu queria dar tempo aos vereadores que quisessem propor emenda, porque eu só anunciei ele ontem, né? Então, eu vou pedir adiamento por uma sessão para que ele volte, como eu originalmente tinha planejado, na terça-feira, que aí de terça para frente a gente vai tocando a discussão da Lei Otônia de Paula. Obrigado. É isso. Pega meu discurso ontem, você vai ver, eu vou solicitar a inclusão na ordem do dia da semana que vem. E aí, enfim, acabou sendo incluída na ordem do dia em regime de urgência. Então, eu peço para ser o que eu originalmente tinha planejado, que a gente comece a discutir a Lei Olone... Não, uma sessão... hoje é quarta, né? Tem razão, Tânia. Tem razão. 2 sessões para que a gente possa começar a discutir a Lei Otônia de Paula na terça-feira que vem. Obrigado.
submeto ao plenário a proposta de adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. 2. Aprovado. Passo à matéria seguinte. Pela ordem. Vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também aqui venho falar sobre as grandes manifestações que hoje estão tomando o país. São Paulo, nós já temos notícia de mais de 500 mil pessoas nas ruas. E o Rio de Janeiro, só com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento chuvoso na cidade, mesmo assim, nós temos a Praça 15 superlotada, atividades na Porta do Pedro II, atividades no Instituto Federal, atividades na Praça Sans Penha, Largo do Machado, Botafogo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, todo mundo se encaminhando para a Candelária, na concentração agora de 3 às 5 horas da tarde. Uma multidão de pessoas nas ruas dizendo que a educação não pode sofrer os ataques que está sofrendo. Uma multidão de pessoas na rua dizendo que retirar dinheiro da educação é lançar o país na sua desgraça. Uma multidão de pessoas dizendo que os cortes na educação propostos pelo governo federal e propostos pelo ministro da Educação, que eu não sei pronunciar o nome, e por favor, se alguém souber, não me ensine, que não me interessa também aprender. Nós estamos fazendo a nossa luta, a luta daqueles e daquelas que acreditam na educação como ferramenta mais importante para a transformação da sociedade. E é muito interessante a gente perceber nesse momento como é que um governo de tanto obscurantismo, um governo tão fechado em si mesmo, um governo tão fraco, que ora diz uma coisa e ora diz outra, sobre a reforma da Previdência, por exemplo, embora não acreditemos, já disse, por exemplo, que não mexerá na aposentadoria dos professores, nós não acreditamos nesse governo, portanto ele está mentindo, está blefando. Também ontem o ministro da Educação dizia, olha, a gente vai recuar. O medo das manifestações de hoje, um governo fraco, um governo que reconhecidamente no mundo inteiro não tem o que dizer para o país e para o mundo. Governo fraco, o governo de Jair Bolsonaro, portanto nossa luta é nas ruas. Hoje as aulas estão acontecendo nas ruas. Esse governo está dizendo que o povo que está se manifestando é um imbecil. Imagine ouvir isso da boca de um presidente da República, ou de alguém que tuite por ele. Imagine quando é que nós imaginávamos que chegaríamos a esse ponto. O governador do estado disse hoje na sua página no Facebook, aqueles que fingem ensinar, juntamente com os que fingem aprender, estarão em paralisação hoje. Governador Wilson Witzel, dizer uma coisa para o senhor, é bem bom que alguém esteja gravando, se o senhor não estiver nos assistindo, certamente não está, espero que não esteja, mas chegará ao conhecimento do senhor, saiba que nós professores não fingimos ensinar, nossos alunos não fingem aprender, quem fingiu aprender foi o senhor, que, por exemplo, certamente não aprendeu com os professores, que deveria estar no helicóptero atirando nas pessoas como alvo humano. Certamente quem não aprendeu, ou melhor, quem fingiu aprender, porque os professores não ensinaram para o senhor, governador do estado, a fazer manobras para aumentar os seus ganhos com manobras corruptas quando estava na magistratura. Senhor governador do estado, quem fingiu aprender foi o senhor, porque os professores certamente não ensinaram isso para o senhor. Portanto, hoje nós estamos na rua para dizer assim, nós ensinamos sim, nós educamos sim, e nós queremos ser educados sim. Alunos e professores, profissionais de educação de todos os cargos, de todas as funções, estão hoje dizendo, o corte na educação é uma covardia. E hoje é preciso demonstrar o lado, nós temos lado. Quem acredita na educação que transforma, hoje tem que estar nas ruas. Portanto, ao votar os projetos aqui, terminar esse processo, estaremos na Candelária apoiando a manifestação dos estudantes e professores contra a reforma da Previdência e a favor de uma educação sem cortes. Pela ordem, o nobre vereador Leandro Lira.
Boa tarde, presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente, eu acho que sobre essa questão dos protestos envolvendo os contingenciamentos na área de educação, eu gostaria de inicialmente frisar aqui que não é novidade para ninguém que o Brasil passa por uma das maiores crises econômicas da sua história. Não é à toa que a gente tem hoje no país 13 milhões de desempregados e, na verdade, 13 milhões de desempregados já nesse patamar há alguns anos. Então, de fato, é uma situação delicada pela qual passa o país e é preciso que nesse debate envolvendo contingenciamentos orçamentários as coisas sejam colocadas com muita clareza. Porque quando a gente fala, por exemplo, que o contingenciamento ocorrido na pasta da educação foi da ordem de 30%, é preciso que seja dito que isso, na verdade, é referente aos gastos discricionários. Que se for considerar o orçamento global da pasta de educação, o contingenciamento foi da ordem de 3%. E aqui, presidente, não se confunde contingenciamento orçamentário com cancelamento. Contingenciamento ele é um ato absolutamente rotineiro na administração pública, acontece no município do Rio de Janeiro, acontece no estado do Rio de Janeiro, acontece no governo federal, acontece hoje, assim como acontecia nos mandatos passados. Acontece que o governo, no início do ano, justamente por não saber como vai se comportar a arrecadação, como vai se comportar a economia do país, ele segura as pontas da despesa para que quando chegue ao final do ano não fique vendido, no sentido de ter gasto mais do que aquilo que ingressou nos cofres públicos. E também, presidente, tratando dessa questão do contingenciamento da educação, é fato que houve um contingenciamento. Esse número de 30% ele é absolutamente impróprio para comparação. A comparação correta é com o orçamento total. E aí o valor contingenciado é da ordem de 3%. E é preciso também que seja dito que, apesar de existirem contingenciamentos, eles foram muito mais severos em outras áreas. Eles foram muito mais severos, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia. Eles foram muito mais severos, por exemplo, no Ministério da Defesa, onde mais de 40% foi contingenciado. E é justamente, presidente, por conta dessas dificuldades de narrativa, dessas dificuldades que vão sendo postas no debate público de tal forma que a opinião pública seja conduzida para determinado lado. Porque as mesmas pessoas que criticam o contingenciamento, que criticam justamente essa prudência adotada por parte do governo com as contas públicas, são as mesmas que negam a importância e postergam sempre que possível os debates e as aprovações referentes à reforma previdenciária, que é a principal pauta que tem chance hoje de dar fôlego fiscal, de dar fôlego ao governo, para que daí sim, tendo um futuro muito mais claro, tendo maior previsibilidade no orçamento, maior previsibilidade para a arrecadação, possa se liberar os investimentos e os gastos nas áreas essenciais. E aqui, presidente, antes de concluir, eu gostaria de reiterar que, por exemplo, o governo ele teve que fazer uma opção, precisou fazer uma opção de fato. Tanto é que os cortes mais drásticos foram feitos na área de defesa, os cortes mais drásticos foram feitos na área de Minas e Energia. Uma área que foi mais protegida que a área da educação, por exemplo, foi a área de saúde, onde o contingenciamento foi muito menor. Mas, infelizmente, a situação do país ela é de fato crítica e grave. E, infelizmente, existem aqueles que se aproveitam desse movimento para, por exemplo, ir às ruas, não apenas contrário à Previdência, que todos sabem que é estritamente necessária para equilibrar as contas públicas, mas, sobretudo, empunhando bandeiras vermelhas com a inscrição de Lula livre. Muito obrigado. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 14/2018, de autoria do vereador Jones Moura, que cria a Comissão de Segurança Pública e dá outras providências. Matéria exige quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação nominal. Votação liberada como voto dos senhores vereadores.
Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, hein? Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 35 senhores vereadores, não 9. O projeto está declaração aprovado. de voto, senhor presidente. Segue a promulgação. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Leonel Brizola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero justificar o meu voto contrário. Eu vou chegar 11 horas. Duas questões pertinentes aqui do dia a dia desta casa. O que é essa resolução? Primeiro, que questão de segurança não faz parte do município. Segundo, mais uma comissão, mais uma burocracia para os projetos de leis perderem mais tempo e demorar mais ainda a vir a plenário, senhor presidente. Vamos pegar a pauta aqui agora. Eu pego a pauta de hoje. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais de 10 projetos, onde o parecer da comissão é em plenário. E a gente está criando mais uma burocracia para casa, senhor presidente. Sendo que não é nossa prerrogativa, eu não tiro, e não vou entrar no mérito do pedido dessa comissão, da formação dessa comissão. Mas há de convir com a gente, senhor presidente, que é mais uma burocracia, é mais um atraso no projeto de leis a virem no plenário, e principalmente, é mais uma demonstração que nós temos que, uma hora ou outra, parar e enxugarmos as comissões. Nós não podemos ter tantas comissões que dialogam uma com a outra. Eu acho que a gente tem que parar aqui uma hora para melhorar os trâmites, dar mais transparência e não passarmos vergonha. A maior vergonha é pedir um parecer oral naquilo que deveria ser obrigação da comissão de dar o parecer. Então, olha, eu lamento muito, nós estamos criando mais uma burocracia que vai impedir, principalmente, o andamento do legislativo e o diálogo direto com a população no que tange projetos de leis. Quanto tempo demora para um projeto de lei sair do gabinete, ir para as comissões e ir a plenário? Se você tem somar esse tempo, você dá mais de 3, 4 meses de maturação para um projeto de lei. E aí você tem que discutir em primeira, você tem que discutir em segunda, você tem provavelmente o veto do prefeito, aí derruba o veto. Olha quanto tempo se perdeu na burocracia interna. Por que não se cria uma comissão especial? Seria melhor. Nós estamos na contramão do processo político no país, criando mais burocracia e mais dificuldade dos projetos de lei aqui terem sua efetivação no plenário. Por isso eu votei não, e eu acho que é um equívoco criarmos mais uma comissão, sendo que nós temos a prerrogativa de criarmos comissões especiais. É um problema aqui para disputa de comissões. Se engalfinham aqui no plenário. Tem gente que se acha dono de algumas comissões. E elas funcionam efetivamente? Se reúnem efetivamente? Quantas audiências públicas as comissões fizeram aqui nesta casa? Ou seja, o nível de produção é muito baixo. Muito baixo. E mais uma vez a gente vai dar armas, né, para essa classe que se diz apolítica, que não tem mais nada político do que essa frase apolítica, de obstacularizar
as leis que poderiam ter uma celeridade, devido a algumas importância que o impacto possa gerar na sociedade. Então eu lamento muito, não entro no mérito se ela é boa ou não é, estou justificando aqui a minha posição contrária. O município não trata de segurança. A segurança que nós devemos fazer no município é infraestrutura, é gerar renda, é gerar emprego, é iluminar as ruas, pavimentar as calçadas. Então, senhor presidente, eu lamento mais esse obstáculo e mais uma burocracia que a gente vai viver aqui, dando parecer oral no plenário, porque a comissão não conseguiu trabalhar. Desculpa, Renato. Declaração de voto, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jones Moura. Pela declaração de voto, presidente. Desculpa, declaração de voto. Obrigado, presidente. Sendo bem breve aqui, para que possamos dar continuidade aos trabalhos, quero grandemente aqui agradecer a todos os vereadores que entenderam o tamanho da relevância e da importância do que nós fizemos aqui hoje. Na verdade, hoje faz um marco na história nessa Casa de Lei. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro nunca teve uma comissão permanente de segurança pública. É óbvio que jamais poderia ser especial. Os assuntos do que trata os serviços essenciais de governo, educação, saúde e segurança pública não pode ser tratado com comissão especial. É óbvio que o debruçar de uma comissão para estudar projetos no que tange a segurança pública é extremamente necessário. Não se pode simplesmente dizer que é banal uma comissão estudar projetos no que tange a segurança pública. Por isso, e por isso tudo, quero parabenizar, inclusive, vereadores que por questões aqui nossa, interna, política nossa, muitas das vezes estão votando a favor ou contrário, nesse projeto votaram todos a favor. Isso a gente leva por demais em consideração, porque pensaram, inclusive, na sociedade carioca. Parabéns, vereadores, por esse feito. Agora, presidente, para concluir, eu não poderia aqui deixar de falar uma coisinha muito importante para o vereador do PSOL, o vereador Leonel Brizola, que falou aqui um monte de asneiras, baboseiras, balelas, palavras pequenas, palavras vazias, palavras rasas, quando ele diz que segurança pública não tem nada a ver com o município. Ora, vereador Leonel Brizola, leia a Constituição Federal, artigo 144, no seu caput, no que diz que a segurança pública é dever do município, do Estado e da União. Leia lá que você vai entender o que eu estou falando. Parabéns, vereadores dessa casa. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, Major Elituzalém. Senhor presidente, quero declarar o voto a favor dessa comissão. Entendemos que é uma vitória para casa, uma vitória para o município do Rio de Janeiro, como está explícito na nossa Constituição Federal. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Estado é lato sensu, eu acho que o vereador não entendeu. Não é governo do Estado, vereador Leonel Brizola. Nós entendemos toda o asco que o PSOL, que a esquerda tem da palavra segurança pública. Nós entendemos, mas ao mesmo tempo, ele está saindo, mas vai ficar gravado, depois ele reclama que eu divulgo na rede social. É importante que quando se discute a violência contra uma vereadora, se pede segurança pública. E como negar esse direito que hoje o líder máximo do PSOL tem, de andar com 20 seguranças, fuzil, carro blindado, como negar o direito à segurança pública? À sociedade. Não se pode negar. Mas, vereador, como o senhor me perguntou ontem, qual é o nosso conhecimento, o que nós aprendemos na escola de oficiais, na polícia, o básico, o primeiro aprendizado é que a esquerda não gosta da polícia. A esquerda usa a polícia quando precisa, mas não gosta. Agora, negar esse direito à sociedade é baixo, é vil. Tem que discutir segurança pública em todos os níveis, sim. Mas considerando, vereador, a sua árvore genealógica, a sua origem, nós entendemos porque o senhor não gosta de polícia. Obrigado, presidente. Em tramitação ordinária e segunda discussão,
Projeto de Decreto Legislativo 148/2019, de autoria do vereador Rafael Luiz Freitas, que ficam assustados os efeitos dos decretos municipais 35.507/2012, 36.108/2012 e ficam revogados os decretos legislativos 1.338/2018 e 1.347/2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei 763/2018, de autoria dos vereadores Renato Cinco e Babá, que declara o imóvel localizado na rua Pedro Ernesto, número 125, no bairro da Gamboa, como área de especial interesse social para fim de regularização urbanística. Matéria está em votação, existe quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim.
Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 28, senhores vereadores, não 4. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Ah, desculpa. Está em primeira discussão. Está aprovado e retornará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 835, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre a celebração de convênio entre o Poder Executivo e a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo e da outras providências. Pela ordem do nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Senhor presidente, solicito o adiamento por uma sessão. Proposto adiamento da discussão por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Hinaldo Silva. Quero parabenizar essa casa. Hoje é aniversário do nosso amigo, do nosso colega Fernando Ilha. Está fazendo mais um ano de vida hoje. Parabéns, Fernando Ilha. Vou complementar. Fernando Ilha e professor Dalmir. Também, né? É. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1321, de autoria do vereador professor Célio Parelli, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de serviços de transmissão online de imagem dos espaços de realização de serviço pet shop e clínicas veterinárias da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não 1. O projeto está aprovado. Retornará em segunda discussão.
Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 90, 2017, de autoria do vereador Renato Cinco, que proíbe inquirir sobre a vida pessoal do candidato em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas e privadas, sociedades, clubes e afins e da outras providências. Pendentes parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir o parecer. Vereador Major Elitusalém. Parecer contrário, senhor presidente. Parecer contrário. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Professor Célio Parelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelos vereadores Carlos Bolsonaro, Leandro Lira e Major Elitusalém. E Ítalo Ciba. Para encaminhar, senhor presidente. Agora não cabe mais, agora está no requerimento. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim, nenhum senhor vereador, não 6 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar. Votando também o vereador João de Moura, 7. Não há quórum para deliberar sobre a matéria e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.